Sabe por que é que você acredita em tanta coisa que não está nas Sagradas Escrituras? Você não sabe? Não vou dizer agora. Você está dentro do sistema religioso e você não sabe por que é que você acredita em tanta coisa que não está nas Sagradas Escrituras. Eu vou te revelar agora a verdade qual é. Qual é o segredo? Qual é o pulo do gato? Tudo que você sabe sobre as Escrituras é a sua religião quem diz. Aí o que é que você faz? Você lê a Bíblia a partir do que a sua religião diz que é certo. Logo, você fica dependendo dele. Aí você lê um texto, vai ler um texto bíblico, você não pode, por quê? A sua religião diz que você só pode ler o texto a partir da interpretação que aquela religião, aquela igreja ali dá. Você não tem liberdade para ler as Escrituras, porque não foi dado por Deus a você a autoridade para interpretar a Bíblia. A Bíblia, ela tem que ser lida pelos leigos a partir da interpretação que a religião predominante dá a eles. É por isso que às vezes você sabe que tem algo na Bíblia que é X e a sua religião ensina Y. Aí quando alguém pergunta a você, mas cara, você sabe que na Bíblia está assim, você faz errado. Aí o que a pessoa diz? Não, a minha igreja é a única que pode interpretar a Bíblia. A minha religião é a única que Deus autorizou a ler os textos sagrados e interpretar. Então tudo que ela disser sobre os textos sagrados eu acredito. Você fica refém dessa interpretação. Logo, aquilo que o líder religioso e a cúpula da sua religião disser sobre a Bíblia, você vai aceitar de igual a baixo. Sabe por quê? Porque você já foi doutrinado e alienado que você é uma pessoa comum, você é um leigo comum, você não recebeu na autoridade de Deus. Você não é mais importante, você é inferior e menos importante do que os padres, do que os papas. Então são eles que recebem a revelação e transmitem através do catecismo. Dentro do catolicismo é assim que funciona. Aí cabe a você aceitar. Pronto, só isso. O seu papel é aceitar. Toda religião tem um clero que interpreta as Escrituras. E os fiéis são obrigados a aceitar. Os fiéis não podem duvidar, não podem questionar e não podem contradizer. E se tiver dúvida, precisa aceitar a explicação e a interpretação dos líderes religiosos. Mesmo que tenha alguma contrariedade com as Escrituras, não deve ser levantado a questão com o tema contrariedade. Você tem que dizer, eu tenho uma dúvida e essa dúvida está me incomodando. Aí eles vão lá, lê as Escrituras, interpretam e diz a você, ó, o catecismo da igreja diz que esse texto é isso, isso e isso. Eles não dizem assim, a palavra de Deus está dizendo isso e isso. Ele diz assim, o catecismo da igreja. Todas as vezes que você pergunta a ele, cara, o que é isso aqui? Aí ele vai até o padre, o líder religioso, e ele diz assim, a gente não tem essa autoridade de perguntar o que a Bíblia diz. A gente deve perguntar o que é que a nossa religião diz. Então, o catecismo da igreja vai responder todas as suas dúvidas. E a Bíblia? Não. A Bíblia, ela só pode ser interpretada pelo catecismo, que é produzido pela igreja. Então, quando você tiver com uma dúvida num texto bíblico, a pergunta é essa, o que é que o catecismo da igreja diz? Não o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é manipulada através do catecismo, da tradição e do magistério. Logo, o que o catecismo diz sobre a Bíblia é a verdade. Ah, mas não tem harmonia com a Bíblia. Na cabeça de quem pensa assim, de quem faz parte da religião, tem sim. Para eles aceitam o que está ali. Eles negam contradição. Eles fecham os olhos para a verdade da Bíblia e dizem, o catecismo responde a minhas dúvidas. Por quê? O catecismo é a interpretação da minha religião, dos líderes religiosos sobre a minha fé. Então eu aceito tudo que está no catecismo. Logo, eu não posso questionar nada. Nada eu posso questionar. É assim que eles agem. É por isso que você vai ver tantas pessoas conhecendo verdades bíblicas insistindo no erro. Por quê? Porque para eles, a interpretação daqueles textos não é o que está lá. Está no catecismo. Aí ele abre o catecismo e vai ver o que é que a religião dele diz sobre aqueles textos. E toda religião tem um clero religioso que diz que é o detentor da autoridade para interpretar os textos.
E todos os fiéis de cada religião se submetem a essa interpretação. E assim, os fiéis não podem ter uma interpretação diferente da igreja, do clero. Os fiéis não têm essa liberdade. Eles são ensinados que de forma submissa e cega devem aceitar a única interpretação que é dada pelo clero da igreja. A igreja é quem tem autoridade, porque a autoridade foi dada por Deus à igreja e a igreja interpreta e repassa aos seus fiéis. Logo, quem está lendo a Bíblia é submisso ao catecismo da igreja, ao clero da igreja, para poder entender o texto. Se ele quiser. E se não quiser, ele procura outra religião, onde cada um possa ler a Bíblia e entender o que está lá. Se ele quiser ler a Bíblia e entender o que está lá, ele não pode ficar dentro daquela religião. Ele tem que ir para um lugar onde aceite ele assim. Porque as religiões, elas determinam quais são as interpretações dos textos bíblicos. E aí, o caboclinho que está lá dentro, o fiel, se submete. Ele não pode dizer, eu não quero, não concordo, não. Não cabe a ele. Ou ele aceita, ou ele vaza. Ele é mandado embora, procurar o que fazer, porque ele está lá para fazer a contenda, disseminar a discórdia, e ele está lá com o espírito de rebeldia. Não concorda. Como ele não submete a interpretação da igreja, que é inerrante, infalível, ele está violando a vontade de Deus, segundo o que ensina esses líderes religiosos, né? E não o que a Bíblia diz. Porque é tão que não é a vontade de Deus que a Bíblia não é interpretada como um xalá. A Bíblia é interpretada a partir do entendimento de vários homens que criou um livro chamado Catecismo e que dizem o que é que a Bíblia quer dizer. E não ensina a você, a Bíblia está dizendo isso. Mas a nossa igreja estudou e entende, ensina e determina que é isso e acabou. Não está na Bíblia. O problema é seu. A procurar outra religião. Você não quer ser da nossa religião. Você está questionando. Quem é da nossa religião não questiona, aceita a fé. A fé, ela tem que ser aceita. A fé não pode ser questionada. Logo, você está num sistema autoritário em que você não pode dizer o que está certo nem o que está errado. Você só deve concordar e nada mais. É assim que funciona o sistema religioso.